A incerteza do futuro, as incertezas dos acontecimentos, os receios, as dúvidas que nós temos, tudo isso nos causa muito medo, tudo isso nos assusta. E diante daquilo que é novo, daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós não controlamos, daquilo que nós não temos uma perspectiva de controle, de saber como será, de acontecimentos que nós não temos noção do que vai ser, nós nos assustamos, nós nos intimidamos. Jesus diz uma frase neste evangelho: não se perturbe o vosso coração, não se intimide o vosso coração. Qual é o contexto desta frase e para quem Jesus está falando esta palavra? O contexto é o momento que está próximo da entrega de Jesus em Jerusalém. Jesus está para subir a Jerusalém, está subindo para Jerusalém, e ali em Jerusalém chega a hora de Jesus. Aquela hora que lá no início do Evangelho de João, nas bodas de Caná, é a resposta que Jesus dá a Maria. Mulher, o que temos nós com isso? Quando Maria fala que eles não têm mais vinho. A minha hora ainda não chegou. Esta agora é a hora de Jesus. É a hora da cruz. É a hora daquele sinal definitivo, daquele testemunho definitivo do amor de Deus. O coração dos discípulos está amedrontado diante deste fato. O coração dos discípulos está apreensivo, porque os discípulos não compreendem ou não compreenderam ainda o significado do mistério da cruz. O próprio Pedro, temendo este momento, ele vai dizer que Jesus não pode passar por isso. Por quê? Porque Deus está com ele. É um pouco também da experiência que nós temos. O sofrimento, ele nos causa esta incerteza. O sofrimento nos causa esta insegurança. O sofrimento nos deixa o coração apreensivo. O sofrimento nos deixa angustiados. O sofrimento nos deixa sem uma perspectiva de futuro, sem saber o que vai acontecer. E por isso o medo, o receio, nos leva a um fechamento. Nós nos fechamos em nós mesmos, nós nos trancamos, nós nos retraímos, nós nos escondemos daquelas coisas que nós não compreendemos. Não se perturbe, não se inquiete o vosso coração, não tenham medo das coisas que vão acontecer. E por que Jesus fala isso? Jesus fala isso a partir de uma certeza absoluta. Deus está presente em todos estes acontecimentos. Deus está presente em toda esta realidade. Os discípulos não caminham sozinhos, como o próprio Jesus não caminha sozinho. Ele caminha na força do Espírito, guiado pelo Pai. É a ação de Deus em cada acontecimento que vai manifestando esta presença amorosa de Deus. E é por isso que Jesus não tem medo dos acontecimentos. Subir a Jerusalém é sinal de entrega, é sinal de confiança, é sinal de que Jesus não desconfia do projeto do Pai. Se Jesus sofre, e sofre humanamente, diante daqueles acontecimentos, e ele gostaria humanamente de que o cálice fosse passado adiante, que não fosse necessário tomar deste cálice da amargura, no entanto, ele diz: seja feita a vossa vontade. E no alto da cruz, ele entrega o seu espírito, ele se dá totalmente, ele se lança nos braços do Pai, porque sabe que o Pai não decepciona. Deus nunca nos decepciona. Deus nunca se atrasa na realização da sua vontade. Nós é que temos uma vontade desesperada de que as coisas aconteçam segundo a nossa vontade. Nós é que temos uma vontade muito grande de ter o controle de todas as coisas, de saber o resultado de cada acontecimento,
de manipular as coisas para que aconteçam a nossa vontade. Quantas vezes não é isso que nós fazemos na nossa vida? Tentar direcionar, tentar manipular, tentar fazer para que aconteça segundo a nossa vontade. E quando não acontece, aonde está Deus que a minha vontade não foi atendida? Mas por que a sua vontade não foi atendida? Por que pensar que somente a sua vontade é aquilo que realmente te realiza, te faz feliz? Jesus é feliz no cumprimento, na realização da vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus seja passar pelo mistério da cruz. Por isso, aqui não tem algo estranho, aqui não tem algo absurdo, aqui não tem algo que é desconhecido. Jesus reconhece a vontade de Deus em cada acontecimento, e em cada acontecimento, ele se entrega nas mãos do Pai, ele se entrega nas mãos amorosas do Pai, ele confia nessa ação de Deus. E a igreja aprendeu a fazer isso. A igreja aprendeu a confiar em Deus. Os discípulos aprenderam a confiar em Deus. Nós também temos a nossa vontade de fazer as coisas à nossa maneira. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, ela mostra como alguns discípulos tinham vontade de conduzir a igreja por um caminho. Eram discípulos, mas estavam querendo fazer as coisas humanamente. E hoje não é diferente. Às vezes nós temos situações em que se quer conduzir a igreja, ou conduzir as coisas da igreja humanamente. E nós não podemos fazer isso. Por isso, reunidos com a igreja, reunidos com os discípulos, é que se toma a decisão. Por isso, a primeira leitura tem uma frase muito importante: nós e o Espírito Santo decidimos. Aqui mostra a sabedoria da igreja em não fazer nada sem a ação do Espírito Santo, em não fazer nada que seja contrário à vontade de Deus, em fazer tudo escutando a vontade de Deus, perguntando a Deus qual é o caminho e seguindo a vontade de Deus. Por isso, a igreja não tem pressa, ela não tem pressa de fazer as coisas, mas ela tem a atenção. Nós às vezes queríamos uma igreja diferente, uma igreja que tivesse outros caminhos, que oferecesse outras possibilidades. Essa não é a igreja de Jesus Cristo. Essa não é a igreja que se deixa permear simplesmente por valores culturais ou por questões humanas, mas é a igreja que precisa estar reunida em torno do Espírito Santo, para que o Espírito Santo dê discernimento, aponte o caminho, que faça as coisas caminharem segundo a vontade de Deus. E aí se experimenta aquilo que Jesus fala da paz. A igreja e nós como comunidade caminhamos na paz à medida que entramos na vontade de Deus. Eu vos dou a paz. A paz não é simplesmente a ausência da guerra. A paz é experimentar esta vontade de Deus, esta ação de Deus contínua na história, nos acontecimentos. Esse Deus que desperta em nós as atitudes que nos levam a testemunhar a nossa fé. Aí se experimenta a paz. E é por isso que quando Jesus fala, embora os discípulos estivessem com o coração apreensivo, Jesus estava em paz, porque vivia a vontade de Deus, vivia na vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude, pela ação do Espírito, a também nós buscar compreender a vontade de Deus e experimentar esta paz que vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.